situação. Vocês já falaram do Doc do Schumacher já? Não, falamos e aí, do Bubu? Schumacher. Quer emendar aqui? Cara, você assistiu, Michel? Não. Mas bom você trazer. Obrigado por trazer aqui. Cara, eu gostei, mas eu acho ele muito abaixo do filme do Senna. Não tenho como não comparar. Não comparar, né? Não, acho que dá para comparar. São duas pessoas que se imortalizaram aí como dois grandes pilotos. O Schumacher não morreu num acidente, mas ele está aí numa situação que a família preserva ele. O documentário mostra isso, que conclui o documentário assim, né, Michel? A família dele, a mulher dele, falando, ele sempre nos protegeu da mídia, dessa exposição e de tudo mais, e hoje nós protegemos ele, porque ele deve estar debilitado, deve estar talvez em cadeira de roda ou numa cama deitado, a gente não sabe, ninguém sabe dizer como que ele está. Mas assim, o documentário Schumacher tem uma coisa que me incomodou muito e tem uma montagem muito inferior ao documentário, o filme do Senna. Acho que o filme do Senna retrata muito bem a carreira dele, fala dos rivais dele de uma forma sadia. O Schumacher tem um comentário de um cara que ele fala assim: Ayrton Senna sofreu um acidente tentando andar na frente do Schumacher. E eu discordo. O Senna não morreu. Incomodado pra caramba com isso. Pra caralho. O Senna não morreu por causa disso. O Senna não bateu por causa disso. O Senna bateu, o Senna teve um acidente porque foi assim um puta azar que aconteceu. E segundo, uma coisa que eu não sabia, não lembrava, porque eu parei de acompanhar quando o Senna morreu, assim, o campeonato na sequência, é que o campeonato depois que o Senna morreu foi disputado pau a pau com o Damon Hill. E desculpa, se o Damon Hill disputou pau a pau com o Schumacher, se o Senna tivesse dado uma porrada, teria ganho fácil. O Senna teria ganho de braçada. Dito isto, assim, o documentário de Schumacher não mostra o Rubinho, não fala do acidente do Rubinho, fala do acidente do Senna, mas não conta que aquele final de semana teve um puta acidente do Rubinho, morreu um outro cara um outro dia, tava um puta clima no final de semana. Exato. Eu acho que faltou algumas coisas ali. Ele ganhou 7 campeonatos mundiais, meio que passa rápido pra cacete. A importância que o documentário deu, e aí é legal ver, porque é o lado fã alemão do negócio. Quem tá contando isso daí é o lado deles. Eles querem dizer que o Schumacher fez uma coisa que nunca ninguém fez, entendeu? Então, assim, foda-se os 7 campeonatos que ele tem. O que importa é que ele trouxe a Ferrari, que era uma equipe que estava extremamente lá embaixo. Esse foi o grande desafio dele, esse foi o grande negócio da vida dele. Não era mais ganhar campeonato. Isso daí já tinha se tornado uma rotina. Foi trazer uma equipe pequena não, uma equipe que não ganhava porra nenhuma, para o auge da Ferrari novamente, que era trazer a Ferrari como uma equipe campeã. Isso para ele foi o máximo, e isso é uma coisa que nenhum outro campeão fez. E eu acho que, sabe, quer dar uma valorizada, tipo, desvalorizando os outros. Então, assim, achei bom, mas tenho raivinha. Fiquei com raivinha. Eu gostei mais dele, admiro mais o filho dele, senti pelo filho dele de tipo, porra, hoje ele tá na Fórmula 1, ele se tornou um piloto e ele não tem um pai dele para ser um cara de estar do lado, de dar bons conselhos, de ter influência do pai dele ali, porque ele tem influência do nome, mas não tem influência do pai, não tem o peso do pai dele ao lado, ajudando ele, né, e tal. Mas assim, é isso, Alezinho. Desabafa agora você, que eu terminei. Cara, eu não conhecia a história do Schumacher, do jeito que a gente conhece a história do Senna. Eu acho que depois que você assiste esse documentário, você ganha muito mais simpatia, ainda mais que a gente conhece muito mais o Schumacher depois da morte do Senna, né? Que aí ele se torna aquele... Depois da morte do Senna, o Schumacher se torna o melhor piloto do mundo. Ele vai para a Ferrari, justamente para conseguir esse primeiro título, e depois que ele consegue, ele bota a Ferrari nos trilhos e se torna imbatível. E aí, joga lá o Rubinho como segundo piloto lá e faz tudo o que fez lá. Teve aquela fatídica corrida que ele joga o Rubinho hoje sim, hoje não, e ultrapassa o Rubinho e não deixa nem o Rubinho ganhar aquela corrida. Então, cara, todo brasileiro tem um pouco de aquela rusguinha com o Schumacher por causa disso, né? Sim. Agora, quando a gente vê o passado dele, o passado humilde, que ele teve que concorrer no kart por Luxemburgo, porque senão ele não ia ter dinheiro, porque a Alemanha não ia dar incentivo para ele e Luxemburgo ia, porque era mais barato. Então, cara, você começa a ver que realmente ele foi um grande batalhador. Ele chegou na Fórmula 1, cara, de uma forma muito honrosa. E ele realmente era um piloto de extremo talento. Quando ele ganhou pela Benetton, não foi à toa. E ele, para se tornar lá um
um adversário para o Senna, para o Prost, para o Mansell, cara, não era fácil. Era uma geração de pilotos muito talentosos, muito mais dos que nós temos agora, por exemplo. E o lance de que você falou que você se incomodou lá com o narrador, eu não senti isso, cara. Porque logo depois vem a entrevista que ele deu com a morte do Senna. Cara, eu fiquei muito emocionado, cara, porque o que aconteceu? O Senna sai, ele é removido para o hospital e a corrida retoma. E aí tem primeiro algumas palavras, aí depois tem umas palavras dele depois da corrida que ele ganhou, e fala o seguinte: meu, ele tá no hospital em coma, mas tá em coma, é tipo assim, ele tá em coma hoje, semana que vem ele tá de volta, ele vai ganhar algumas corridas e vai ser campeão esse ano. O Schumacher ele não estava preparado para ser campeão aquele ano ainda. O Senna ainda era ídolo dele. Sabe? Então ele via assim o Senna, o ídolo a ser batido. E aquelas palavras dele, cara, me botaram o Schumacher assim, muito acima, graus acima do ser humano que eu não conhecia. Para mim era só o alemão que, beleza, continua a corrida aqui, dane-se o Senna, tá tudo certo. E depois o que você falou, né? Pô, o Damon Hill perdeu por 3, 4 pontos do campeonato. Chegou na última corrida 1 ponto atrás. Cara, e o Schumacher é aquele piloto que a gente gosta de ver, né? Combativo, tira carro para fora, o outro carro tira para fora dele, tentou tirar o Villeneuve. E realmente o documentário foca nesses momentos onde ele tinha adversário. Quando ele se tornou imbatível, o documentário falou: dane-se agora, vai. Então ganhou mais 4, 5 títulos aí, tá tudo certo, e agora vamos pro que interessa. Aí ele sofreu um acidente, aí a família estava protegendo ele, e, cara, e aí você falou tudo, né? As entrevistas com o Mick Schumacher, cara, dele falando assim: porra, agora que meu pai entrou em coma quando eu tinha 13 anos, e agora ele tem 21 e ele tá na Fórmula 1, puta, como eu queria ter meu pai comigo agora para falar sobre a minha profissão, porque meu pai que foi um dos maiores pilotos de todos os tempos. Cara, então, não é um documentário vibrante, pelo contrário, né? Sempre é pé no break, né, cara? É sempre aquele negócio, porque eu acho que até por respeito pela situação atual do Schumacher, mas é um documentário que vale a pena ser assistido, até para conhecer um pouco mais sobre um dos grandes esportistas de todos os tempos. Ele vale muito a pena assistir, mas assim, se você nunca viu o filme do Senna, que hoje tem no Star Plus, eu recomendo assistir os dois. Lógico. Os dois. Mas eu ainda acho o filme do Senna, assim, muito, muito acima. Não, por isso que eu falei, não estou falando que eu não quero comparar o piloto Senna com o piloto Schumacher. Eu não quero comparar os dois filmes. Os dois produtos, lógico que o do Senna é melhor, mas assistir esse também vale a pena. Eu acho que esse não é tão bem montado quanto o documentário do Senna, o filme do Senna. Eu acho que o filme do Senna é muito mais bem editadinho. Mas é isso, os dois estão aí no nosso coração. Vai lá, Michel.